fazendo a conexão com as últimas aulas, nas últimas aulas a gente tem estudado projeto de algoritmos gulosos. A gente viu diferentes problemas, no caso o escalonamento em máquina única, seleção de atividades e mochila fracionária, e para os três a gente foi capaz de achar um critério guloso, uma estratégia gulosa, que garantia a solução ótima, que fazendo aquelas decisões míopes ali, que pareciam boas localmente, chegava no ótimo global. Eu espero ter deixado claro que não é qualquer estratégia que vai dar certo, tanto porque a gente viu estratégias que pareciam razoáveis e não funcionaram, a gente achou exemplos em que elas erravam, quanto porque a gente provou que as que a gente escolheu estavam corretas. Então não é uma coisa, a estratégia parece boa, logo eu acredito nela. Não é assim, muitas falham, e se alguma é bem sucedida sempre e leva no ótimo global, dá para provar, dá para a gente mostrar isso, conseguir um argumento para isso. A gente vai continuar com esse bloco, mas essa aula é um pouco diferente, porque assim como lá na época, quando a gente foi ver divisão e conquista, a gente viu vários probleminhas que a gente conseguia atacar com divisão e conquista, mas aquela coisa, são todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, né? Tem alguns problemas que não estão lá só porque eles são bons exemplos do uso da estratégia, eles são importantes por si só, né? Esse é um exemplo nessa aula, assim como a ordenação foi lá para divisão e conquista, né? É um problema que é um bom exemplo, mas também é muito importante. A gente vai falar hoje das minimum spanning trees, das árvores geradoras mínimas. Que são um problema super importante em grafos, tá? Seja a teoria dos grafos, seja algoritmos em grafos direto, você está precisando usar um argumento ou encontrar uma árvore geradora mínima para conseguir resolver o problema que se apresenta, tá? Então é um problema que é importante por si só, e é importante porque ele acaba surgindo como subproblema de outros, tá? Eu mesmo direto tenho que fazer algum algoritmo nesse sentido para atacar os problemas com os quais eu trabalho, de otimização e tal. Então, para dar esse contexto, antes da gente entrar no track da aula certinho, quando a gente fala em grafos são uma estrutura matemática, uma estrutura de dados bem importante para modelar um monte de coisas, modelar relações de redes, implícitas ou não, aquilo tudo que a gente já conversou. A gente já teve aulas sobre grafos introduzindo isso. Quando você entra em grafos, tem algumas coisas básicas que você tem que saber fazer, senão você não consegue trabalhar com eles. Você tem lá o grafo, ele modela o seu problema, ou captura ali sua entrada, mas você não sabe fazer nada com eles. Duas operações super importantes que a gente não viu nesse curso, mas a gente viu lá em AED2, são busca em grafo, busca em largura e busca em profundidade especialmente. Então são dessas operações fundamentais que não são um fim nelas mesmas, né? Elas são peças importantes para resolver um monte de outras coisas. A árvore geradora mínima é outro desses problemas em grafos fundamentais. Dado um grafo, eu quero encontrar uma árvore que gera aquele grafo. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas é essa a ideia, é uma dessas operações fundamentais, um probleminha fundamental em grafos. Feito esse contexto, então, menção honrosa, caminho mínimo é outro desses problemas. A gente viu Dijkstra lá em AED2, vai ver outras coisas aqui também, tá? É um problema que a gente vai voltar a explorar. Mas agora sim, focando nas árvores geradoras mínimas, e eu gosto de colocar a sigla em inglês aqui, porque na literatura você encontra muito, tá? Então é Minimum Spanning Tree, tá? Geradora para spanning não é uma tradução literal, mas é a melhor que a gente tem da literatura. Então, Minimum Spanning Tree. É uma árvore de custo mínimo que gera o grafo, que pega todo o conjunto de vértices do grafo. O que a gente tem na entrada, então, para definir um pouquinho mais formalmente? Vocês todos vão ficar muito surpresos nesse momento quando eu disser que na entrada tem um grafo. Um grafo G com seu conjunto de vértices e arestas, mas além disso, a gente vai ter custos nas arestas. Esse problema já fica um pouquinho mais interessante quando a gente viu lá busca em largura, busca em profundidade, eu só estava preocupado com as conexões, né? Aqui, os custos são relevantes. Então, a gente tem aqui a entrada, esse grafo G igual a VE, e uma função de custos nas arestas, né? Para simplificar, eu vou dizer aqui que o custo leva aqui, o domínio é o conjunto de arestas, né? Então a funçãozinha de custo sempre vai ter essa cara C de E, né? Para E pertencente a Ezão. E leva aonde? Qual que é o contradomínio? Os reais não negativos, tá? Para esse problema especificamente, eu consigo lidar com custos negativos, tá?
Custos negativos às vezes tornam um problema mais complicado, é o caso no caminho mínimo, é um problema quando eu não tenho custos negativos, é outro problema quando eu tenho, surgem complicações adicionais. Aqui não é o caso, mas para simplificar, eu vou pensar que os custos são não negativos. É fácil lidar com eles, se tiver custo negativo, a gente sabe tratá-los. Tá legal, então a minha entrada é só isso, meu grafo com custos nas arestas. E o que é a solução? Como o nome sugere, né, uma solução vai ser uma árvore T. E o que significa ser uma árvore? Né? A gente tem que saber ler essas coisas, por isso que é importante a gente ter lá em matemática discreta, por exemplo, a gente tem um pouco de teoria dos grafos. Porque quando eu falo uma árvore, eu estou me referindo a um objeto bem específico, né? Um tipo de grafo bem específico, que tem duas propriedades. Ele é conexo e ele não tem ciclos, ele é acíclico. Então são as duas coisas que uma árvore tem que respeitar, né, para fazer jus. Então ele tem que ser conexo. Conexo aqui significa, como eu estou pensando em grafo não orientado, aliás, deixa eu deixar claro que o grafo não precisa ser completo, mas tem que ser não orientado, esse é o meu grafo de entrada. Esse objeto conexo aqui que eu quero obter significa que se eu pegar qualquer par de vértices que está nele, tem que ter caminho de um para o outro. Tá? E não ter ciclos significa que não tem ciclo, né? Quer dizer que se eu pegar qualquer par de vértices, o caminho é único, né? Então tem que ter caminho e o caminho tem que ser único. Não posso ter bifurcações ali, ter duas alternativas para chegar para ir do mesmo lugar para o mesmo destino, da mesma origem para o mesmo destino. Mas aqui tem uma coisa a mais, né? A solução não é apenas uma árvore T. A solução é uma árvore T geradora. E o que significa geradora? O que significa spanning? Significa que o conjunto de vértices da árvore, que eu vou representar dessa forma, né? V de T. Então, o conjunto de vértices, desculpa que eu não preciso da norma aqui não, perdão, falha minha. Só o conjunto de vértices de T é igual a V. Quer dizer, todo vértice do grafo está na árvore. Obviamente, nem toda aresta estará, senão eu não estou resolvendo nada, né? Eu quero selecionar arestas para conseguir construir essa árvore, conseguir obter esse objeto conexo, que não tem ciclos, mas que alcança todos os vértices. Por aí você já começa a perceber a relevância desse problema, que eu falei, olha, é um problema super importante e tal, porque assim, quando você tem um grafo, você tem inúmeras maneiras de conectar os seus objetos. É uma coisa bem natural de você querer falar assim, olha, eu quero construir uma rede, mas não quero gastar muito. Então eu não quero ciclo, porque tá aqui que eu preciso de duas maneiras de ir para dois lugares. Às vezes eu quero redundância, mas é outro problema. Mas no mais básico, a minha rede, o mínimo que ela tem que ter, tem que ser uma árvore. Tem que conectar todo mundo, né? Tem que ser uma árvore spanning, uma árvore geradora. Tem que conectar todo mundo, né? Ciclo é desperdício, e tem que ter custo mínimo. Quer dizer, não tem, mas eu prefiro, porque eu quero gastar menos. Então é uma coisa muito natural, dado uma rede, eu querer ter uma árvore geradora dela, que conecta toda a galera com o menor custo possível. Mas beleza, eu falei que o meu objeto tem que ser uma árvore, conexo, não tem ciclos, tem que ser geradora. Eu já vou falar do custo mínimo, só um instante, mas já vou conectar duas informações aqui. Se ela tem que ser geradora, né, quer dizer, o conjunto de vértices tem que ser todo mundo, e tem que ser conexo, eu já tenho uma condição aqui. O grafo de entrada também tem que ser conexo. Tá? Isso aqui é a exigência da saída. Mas para que isso seja sequer possível, esse grafo G tem que ser conexo. Se eu entregar um grafo que não é conexo, que tem vários componentes, não dá para achar uma árvore nele, impossível. Tá? Então, para que sequer seja possível, ele tem que ser conexo. Só uma observação, um parênteses sobre isso. Não necessariamente o meu problema morre se o meu grafo de entrada não for conexo, é só que ele se modifica um pouco. Por quê? Porque eu posso falar de encontrar a árvore geradora mínima de cada componente. E daí eu estou falando de uma floresta geradora mínima. Quer dizer, uma floresta geradora mínima, não vai ser todo mundo conexo, mas cada componente conexo vai ter sua florestinha, sua árvorezinha lá, né? Então, aí liga com o que eu falei antes. Busca em grafos, que a gente viu lá em AED2, é super importante. Porque se eu pego um grafo, não sei se ele é conexo, eu faço busca a partir de todo o vértice não visitado e descubro os componentes. E daí eu posso encontrar a árvore geradora de cada componente. Então, não é que se o grafo não é conexo, eu não consigo fazer nada nele. Não, eu consigo fazer coisas em cada componente.
Tá? Mas para a gente aqui focado no problema, eu já suponho que eu estou recebendo um grafo que é um único componente. Tá? Faz sentido? Tudo bem isso? Então, o meu grafo é um único componente e eu quero essa árvore geradora, finalmente, de custo mínimo. Né? Uma árvore T que é geradora e tem custo mínimo. Como que eu defino o custo? Nesse caso aqui, o custo da minha árvore é a soma dos pesos das arestas. É uma operação bem simples, é só a soma de todas as arestas que estão em T. Então, o somatório para E pertencente a T. Eu vou pensar aqui que a minha árvore ela é um conjunto de arestas, tá? Na hora que eu vou escrever, eu vou imaginar que o que define ela é o subconjunto de arestas. Então, para toda aresta pertencente a T, eu somo C de E. Tá? E daí o mínimo significa que dentre todas as árvores geradoras que eu tenho, todas as possibilidades, eu vou pegar a de menor custo. Tá legal? Então a gente já começa com aquela ideia que assim, olha, se eu não tivesse falado isso no contexto no contexto do projeto de algoritmos gulosos, eu poderia, não tem nada que, óbvio que esse problema é simples, que esse problema pode ser resolvido por um algoritmo guloso, talvez eu tivesse que testar todas as árvores, tá? Que são num número bem grande. Tá? Eu teria para um grafo geral, teria muitas possibilidades de árvores. Mas a gente não vai por essa estratégia. Tá? A gente vai realmente ver que esse problema, a gente vai entender um pouquinho melhor o problema e na sequência vai ver que ele admite um critério guloso muito elegante para resolver. Essa aula vai ficar um pouquinho diferente das anteriores e eu já explico, eu quero já dar os próximos passos para vocês, antes da gente entrar nos detalhes, pelo seguinte. Eu considero esse um problema, além de mais importante, um pouco mais complexo. Porque o objeto que a gente está resolvendo, que a gente está buscando, é mais complexo. Às vezes, para definir o objeto, eu falei, é uma árvore, então ele tem que ser conecto, não pode ter ciclos. Tem que ser gerador, outra exigência. Então não é só um objeto simples, né? Pensa na mochila. Subconjunto de itens, ou de frações de itens. Né? Problema da seleção de atividades, subconjuntos de atividades. Era um objeto bem simples, né? E esse objeto é mais complexo, não é qualquer subconjunto de arestas. É um subconjunto que, além de ser mínimo, é a última coisa. Primeiro ele tem que ser árvore, tem que ser gerador. Então, como o objeto é mais complexo, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou apresentar alguns exemplos aqui para ficar bem claro a questão aqui do problema da árvore geradora mínima. Daí a gente vai ver um critério guloso, muito elegante, que a partir dele eu consigo produzir vários algoritmos. E daí, na parte final da aula, a gente vai produzir o algoritmo em si e provar que ele faz tudo que promete. Então, de certa forma, a gente dá mais destaque para esse tal critério guloso, justamente porque ele é bem geral, bem elegante e tudo mais. Dito isso, vou passar um traço aqui, vamos ver uns exemplos, porque a coisa fica bem mais palpável, né? Então, eu vou criar aqui um grafo bem pouco imaginativo, tá? Não é uma coisa que você disse, mas que grafo variado, sabe? São apenas 4 vértices. E no caso 5 arestas, com esses custos aqui, 1, 4, 3, 2 e 5. E eu vou chamar aqui de A, B, C e D, porque às vezes facilita para a gente se comunicar, né? Se a gente quer falar de uma aresta específica com os vértices nomeados, tudo fica mais fácil. Então, vamos ver aqui alguns subconjuntos de arestas e ver quando eles respeitam o que eu quero ou não, tá? Então me digam, esse primeiro subconjunto aqui, que eu vou apresentar, ó, em laranja. É uma árvore? Né? Em particular, dada a simplicidade do grafo, é um caminho, né? E todo caminho é uma árvore. Tá? Porque um caminho é conexo e não tem ciclo, basta isso para ser uma árvore. A árvore pode ter bifurcação, mas não precisa. O caminho, no caso, não tem. Então, isso aqui é uma árvore, satisfaz esses dois critérios. Conexo e não tem ciclos. É geradora? É uma árvore que atinge todos os vértices? É também. É de custo mínimo? Vejam que a gente não mostrou nenhum critério guloso nem nada, mas um exemplo simples, por inspeção, vocês já percebem que eu fiz alguma bobagem, né? Porque eu tenho arestas bem mais baratas, arestas bem mais caras,
e eu peguei aqui as arestas mais caras, não peguei a mais barata, tem uma cara de que dá para fazer melhor, né? Vocês conseguem se convencer disso. Então essa laranja é uma árvore, é geradora, mas falha no quesito custo mínimo. E essa aqui, ó, vamos ver esse outro objeto aqui. Opa. Isso aqui não é aresta múltipla não, tá? Sou só eu tentando destacar a aresta e errando o traçado. Esse objeto aqui é uma árvore, esse em verde. Por que não? Tem um ciclo. Ele é gerador? Não. Porque o C ficou de fora, né? Então ele falha em dois quesitos. É só um exemplo bobo, tá, gente? Mas ajuda a gente a entender. Mas notem uma coisa que eu não pensei antes, confesso, mas que vale observar. Os dois objetos que eu desenhei, embora falhem por motivos diferentes, os dois têm 3 arestas. E nesse caso, como eu tenho 4 vértices, eu não devo precisar, se eu tenho, né, de mais do que 3 arestas. Nenhuma solução deveria ter mais do que 3 arestas, porque toda árvore tem n-1 arestas. Tá? E é aquele raciocínio, eu não vou fazer a prova por indução aqui, mas o raciocínio, o argumento começa com n vértices soltos. Cada aresta que você coloca que não produz um ciclo, vai conectar 2 desses componentes isolados, vai diminuir em 1 o número de componentes. Se eu começo com n componentes, que é cada um dos vértices soltos, termino com 1, eu vou precisar de quantos desses passos, ou de quantas introduções de arestas? n-1. Tá? Então, é esperado que o meu objeto de solução, uma das características dele é que ele tenha n-1 arestas, n-1 elementos ali nele. Mas beleza, então esse cara falha, o verde falha pelos dois aspectos. Ele tem um ciclo, ele não é gerador, ele não cumpre nada do que eu gostaria. Vamos finalmente ver aqui uma alternativa melhor. E no caso, a minha alternativa melhor vai envolver esse rosinha aqui, que eu gostaria que fosse mais diferente do laranja, mas me ajudem aí, ó. Então, esse outro rosinha aqui. E aqui em cima, tá? Passando pela aresta lá de cima. É uma árvore, não tem ciclo, né? É gerador, alcança todo mundo. É de custo mínimo? Parece, né? Eu não dei nenhum critério ainda, vou ver se eu não apago esse desenho, porque a gente vai ver o critério na sequência, daí a gente volta para ver que a gente tem um argumento bem simples para dizer que sim. Mas se a gente inspecionar, se a gente tentar, como é um gráfico pequenininho, a gente vai ver que o rosa é a minha árvore de custo mínimo. Tá legal? Então foi só esse exemplo simplesinho aí para a gente ficar mais palpável, né? Essa definição ficar mais clara na nossa cabeça.